Olá, professor. Tudo bem? Bom, no tema do meu trabalho, do meu projeto de pesquisa, é a caracterização do dano moral no âmbito das relações de consumo. Bom, esse tema me chamou a atenção desde o momento que eu comecei a estagiar em escritórios, né? Na verdade, em um escritório de advocacia, né? Justamente nessa área do direito do consumidor. Então, eu comecei a gostar bastante dessa área e, consequentemente, no dia a dia, vendo os, os inúmeros casos, né, de indenização de ações de indenização por dano moral, me fizeram gostar, né, dessa área e me interessar sobre esse tema. Bom, primeiramente a gente precisa entender, né, o contexto, né, contexto histórico desse tema. Bom, a gente tem que falar da democratização do acesso à justiça, né? Com a Constituição Federal de 1988, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, né? Com a assistência judiciária gratuita em sua lei específica e também que está prevista na Constituição. Toda essa democratização do acesso à justiça acarretou no aumento, né, no ingresso de ações de indenização por dano moral. Ou seja, os consumidores passaram a ter mais voz, né, mais voz ativa na busca pelos seus direitos. Né? Então, outro contexto, outra situação que a gente pode abordar, outro fato, né, é que a sociedade tem se tornado cada vez mais consumista e patrimonialista, né? Então, em decorrência disso, as pessoas estão consumindo cada vez mais, então os conflitos jurídicos, né, sociais acabam crescendo também, né? E por consequência, o ingresso de ações judiciais, né? Ações no âmbito no âmbito consumerista. E qual é a problemática do projeto que eu trouxe, né? Do tema? É justamente uma divisão, né? Doutrinária, jurisprudencial, mas doutrinária, né? Diga-se de passagem, de uma possível, né, que na verdade existem, eu quis trazer essas duas teorias, essas correntes teóricas, de uma possível banalização do dano moral e da provável existência de uma precarização da proteção jurídica do consumidor. Bom, entendendo sobre responsabilidade civil, é muito importante a gente fazer alguns apontamentos a respeito. Bom, o que seria a responsabilidade civil? Nada mais, nada menos, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar um dano causado a outra pessoa, né? Em consequência da prática de um ato ilícito, né? Isso está nos termos do Código Civil de 2002, né? Nosso Código Civil vigente. Segundo Flávio Tartucci, a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida. Já no artigo 927 do Código Civil, diz que aquele que, por ato ilícito, a definição de ato ilícito está no artigo 186, que eu citei abaixo, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Bom, e ato ilícito, né, está definido no artigo 186 do Código Civil, que diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
Violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Bom, a responsabilidade civil classifica-se em contratual e extracontratual, ou também conhecida como aquiliana. Esse aquiliana decorre da Lex Aquilia de Damn, que remete ao final do século III a.C. Bom, a contratual, são termos bem autoexplicativos, né? A contratual, como o próprio nome já diz, é o descumprimento de alguma cláusula que está no contrato. A gente pode observar nos artigos 389, 390, 391 do Código Civil. E a extracontratual, justamente aquilo que é extra, fora do contrato, né? Então, a responsabilidade que decorre de ato ilícito ou abuso de direito, que também, né, estão previstos no artigo 186 e 187. Bom, e quais são os pressupostos do dever de indenizar? A gente pode entender que a responsabilidade civil decorre, né? Se você causou um dano a outra pessoa, você tem a obrigação de reparar esse dano, certo? Mas quais são os pressupostos? O que é que caracteriza a responsabilidade civil em si? Vamos lá. Segundo a doutrina majoritária, são quatro pressupostos, certo? Que caracterizam o dever de indenizar. O primeiro deles é a conduta humana, ou seja, a ação ou omissão voluntária ou por negligência, imprudência ou imperícia. O segundo pressuposto é a culpa do agente. E essa culpa ela pode ser dividida em culpa genérica, que envolve o dolo, ou seja, a vontade, né? A pessoa física, jurídica, agiu na intenção de prejudicar outrem. E temos a culpa estrita, né? Que aí envolve a imprudência, negligência ou imperícia, quando o agente não tem a intenção de causar o dano a outra pessoa. E, por fim, temos o nexo de causalidade, né? O nexo de causalidade é o elo que une a conduta e o dano. E aí eu trouxe essa frase para fixar bem essa ideia. Se houver o dano sem que a sua causa esteja relacionada com o comportamento do suposto ofensor, inexiste a obrigação de indenizar. Tanto é que existem as causas de exclusão, né, do nexo de causalidade, né, que por via de consequência excluem o dever de indenizar, né, que tem a culpa exclusiva do consumidor no âmbito das relações de consumo. Temos o caso fortuito, força maior, né, a culpa concorrente da vítima, entre outros. E, por fim, temos o dano ou prejuízo. Na definição de Paulo Nader, o vocábulo dano provém do latim damnum, que significa lesão de natureza patrimonial ou moral. Bom, temos vários tipos de dano. E eu destaquei os principais aqui, também para a apresentação não ficar muito extensa. Eu destaquei os danos materiais, né, danos morais, danos estéticos, danos morais coletivos, entre outros. Bom, agora vamos partir para o conceito e tríplice função do dano moral. O que seria? Qual o conceito de dano moral? Existem, né, vários conceitos de acordo com o entendimento de diversos professores, né, da doutrina.
Bom, de maneira mais simples, o dano moral é uma lesão que atinge os direitos da personalidade de uma pessoa, né? Entre eles a vida, a honra ou a liberdade, né? Trouxe também um trechinho da obra de Carlos Alberto Gonçalves, né? Que ele diz que o dano moral é uma lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc. Como se infere, muito importante destacar, dos artigos 1º, inciso 3, e 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. Vamos trazer também um pouco de história. A primeira noção de dano moral, segundo a doutrina, vem do Código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. O dano moral demorou bastante, demorou um tempo, né, significativo para ser concretizado de fato no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque antes, o dano moral ele estava intrinsecamente ligado ao dano material, né? Ou seja, o judiciário, o direito só entendia que a pessoa só podia ser indenizada por algum dano de cunho patrimonial. Então, o dano moral foi paulatinamente sendo incorporado através do Código de Defesa do Consumidor, entre outros, no nosso ordenamento. Bom, o dano moral, a princípio, né, não tem finalidade de acréscimo patrimonial. E isso a gente pode destacar a súmula 498 do STJ, que discorre sobre a não incidência de imposto de renda sobre o valor recebido a título de indenização por dano moral. Bom, superado esses apontamentos sobre o conceito de dano moral, podemos adentrar agora no que a doutrina, a jurisprudência, chamam de tríplice função do dano moral. Quais são qual é essa tríplice função? Compensatória, punitiva e preventiva. A compensatória, como o próprio nome já diz, tem o significado de compensar a vítima do dano em razão da lesão sofrida, né? Então, a função compensatória é o sujeito principal que se visa proteger é a vítima que sofreu aquela lesão. A função punitiva, né? Tem a função de punir verdadeiramente o agente causador do dano para que ele não cometa mais aquele ilícito ou abuso de direito. E, por fim, temos a função preventiva ou pedagógica, que é justamente fazer com que que também, na minha opinião, está bem ligada com a função punitiva, que é fazer com que o causador do dano não viole mais aquele direito, né? E para que outra pessoa não realize ilícito semelhante. Desculpa, professor, há alguns dias eu estava com a garganta inflamada, então estou me recuperando. Bom, superados todos esses tópicos, né, introdutórios a respeito da responsabilidade civil, conceito e tríplice função do dano moral, né, um contexto, a gente viu também um contexto histórico, a evolução, né, do dano moral. Agora a gente pode adentrar justamente nas correntes teóricas, né, que caracterizam o dano moral. A primeira delas se chama o que a doutrina ou a jurisprudência chama de banalização do dano moral. Bom, esse
termo ganhou notoriedade após o boom de ações de indenização por dano moral nas últimas décadas. Também é conhecido como indústria do dano moral. Segundo essa corrente doutrinária jurisprudencial, acredita-se que o objetivo dessa indústria do dano moral seria vulgarizar um instituto, né, retirando a sua essência, com o intuito de apenas de enriquecimento às custas do judiciário. Bom, eu trouxe uma jurisprudência, né, que retrata um pouco dessa teoria, né, da banalização, que tem sido utilizada bastante por magistrados, né, por considerarem que realmente existe uma indústria do dano moral, no sentido de que muitas pessoas estão buscando o judiciário a fim de estagnar a máquina pública, de assoberbar mesmo o judiciário, atrapalhar mesmo, tirar o lugar de pessoas que realmente sofreram algum tipo de dano, né? Que essas pessoas estão em busca apenas de um enriquecimento ilícito. Né? Então, eu trouxe essa jurisprudência, né, essa apelação civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, que costuma ser pioneiro na fixação de teses jurisprudenciais. Né? Então, eu vou ler só um trechinho. É disso que o mero transtorno ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se a tutela de fatos graves que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a reparação de minutos contratempos do cotidiano. Bom, e aqui eu trouxe possíveis causas da banalização. A primeira delas seria o aumento das relações de consumo. Bom, com a globalização, né, o aumento do comércio internacional, né, o constante a vinda de grandes multinacionais ao Brasil, o fomento da industrialização, principalmente a partir da década de 90, após ditadura militar, né, o comércio externo se abriu bastante, né, esse contato com o internacional, com o que é de fora do país, né? Então, o brasileiro, né, o cidadão buscou cada vez mais, né, se adequar àquele American way of life, né? Justamente, né, pelo aumento das relações de consumo, né, que consequentemente gerou um aumento dos conflitos sociais e jurídicos, né, e né, não raras vezes as empresas, né, por esse aumento contínuo da industrialização e da vinda de multinacionais, né, esse aumento no mercado, muitas empresas buscam somente visam o lucro, né? Sem dúvida. E muitas vezes o serviço acaba caindo e, por consequência, né, os consumidores percebem isso, né? E aí, com o Código de Defesa do Consumidor vigente, eles passaram a reclamar, né, a postular, né, seus direitos, suas reivindicações por melhores condições de serviços, né, de serviços prestados. Afinal, eles estão pagando por aquele serviço. A segunda causa seria a subjetividade do magistrado, porque o dano moral ele tem um caráter subjetivo. Ou seja, não existem critérios objetivos para valoração do dano moral. Inclusive, eu até acabei esquecendo de colocar essa súmula, acredito que é um entendimento simulado,
em que é proibida a tarifação do dano moral, né? Então, cabe ao juiz, né, através do princípio do livre convencimento motivado, fixar o valor que ele entender razoável, né, para aquela causa. E o terceiro, que eu acredito que é o mais falado pela doutrina e jurisprudência, seria a busca pelo enriquecimento sem causa, né? Que é obter vantagem indevida em face de outra pessoa, né? Que não haveria mais a busca pela efetiva reparação, mas sim de enriquecer as expensas do Estado, congestionando o judiciário, abarrotando, né, o judiciário com diversas ações de indenização por dano moral. E aqui, mais uma vez, eu trouxe jurisprudências, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a gente vê realmente que algumas pessoas, enfim, né, passaram um pouco do razoável. Mas vou ler aqui só um trechinho. Consumidora de refrigerante Coca-Cola ingeriu o mesmo que continha em seu interior frasco quadrado de cor escura e odor desagradável, que veio provocar-lhe vômitos e náuseas. A consumidora ajuizou a ação requerendo o pagamento de 80 milhões de reais por danos morais. Bom, a segunda, a gente pode ver que consumidores que ingeriram refrigerante impróprio para o consumo, tendo laudo constatado a presença de bolores e leveduras, o que lhe causou sensação desagradável, sem maiores consequências, já que ingeriram quantidades insignificantes da bebida. Tal fato levou ao pedido de indenização de 500 salários mínimos para cada um. E o tribunal julgou improcedente o pedido. Bom, e aqui, finalizado esse tópico da banalização do dano moral, cabe tecer alguns comentários a respeito da relação entre o dano moral e o Código de Defesa do Consumidor. Bom, em nosso artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, está previsto que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ou seja, a proteção do consumidor tem um status, né, constitucional, né, como garantia fundamental do cidadão. O Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei 8078 de 1990, foi criado justamente para assegurar ainda mais a proteção prevista na Carta Magna. Inclusive, temos uma Política Nacional de Relações de Consumo, né, no artigo 4º. Eu não vou ler o artigo 4º também para não me delongar muito, visto que eu já ultrapassei os 10 minutos de apresentação. Mas já está acabando. Bom, alguns comentários que a gente pode fazer em relação ao Código de Defesa do Consumidor é que o Código estabeleceu uma maior proteção dos vulneráveis das relações jurídicas, né? Busca prevenir e reparar os eventuais danos patrimoniais e morais causados aos consumidores, né? Também assegurar o acesso à justiça e a facilitação de sua defesa nos processos judiciais, né? Com a inversão do ônus da prova, né? E o mais importante, os consumidores passaram a ter mais visibilidade nas relações jurídicas ou processuais, né, perseguindo seus direitos com mais confiança e voz ativa. Bom, e aqui eu trouxe outra jurisprudência, né, a respeito justamente dessa questão da inversão do ônus da prova, né, da constatação da hipossuficiência econômica e técnica do consumidor, né? Favorecendo
favorecendo o mesmo no processo, com a inversão do ônus da prova. Bom, e aí surge o outro lado da moeda, que é justamente a teoria de que existe uma precarização da proteção jurídica do consumidor. Bom, trata-se de uma corrente teórica totalmente avessa à teoria da banalização do dano moral. Realmente é o outro lado da moeda. O que é que essa teoria, o que é que essa corrente doutrinária entende? Eles entendem que o consumidor, como hipossuficiente de qualquer relação de consumo, ele merece um tratamento mais cauteloso e favorável a este nas ações que envolvam danos morais. E faltou um S ali nos danos morais. Desculpa, professor. Bom, a teoria da banalização seria uma forma, o que eles entendem que essa teoria da banalização, na verdade, seria um meio de fundamentar a rejeição ao pedido de indenização por danos morais, né? Favorecendo assim a parte né? A parte contrária, que em sua maioria são empresas de grande porte, né? Bancos, concessionárias de serviço público, entre outras, empresas de varejo, entre outras. Bom, trazendo também algumas possíveis causas dessa precarização e seus reflexos. A primeira seria a perda da credibilidade do poder legislativo, né? As pessoas atribuíram superpoderes aos magistrados, né? Então, qualquer conflito, né? Cada mínimo conflito passou a ser judicializado, porque as pessoas passaram a entender que tudo tem que passar pelo crivo de um magistrado, né? Para ser resolvido. E aí, o método, né, de autocomposição, né, de mediação, arbitragem, entre outros, conciliação, né, ficaram de lado, né? Obviamente que é necessário olhar cada caso, né? Porque nem todos os casos cabem esses métodos consensuais. Bom, e que o judiciário, em razão disso, né, de se atribuir tipo, um superpoder aos juízes, o judiciário estaria cada vez mais indiferente às pretensões dos consumidores, né, tornando o consumo como assunto de segunda categoria, por meio do uso de termos como mero aborrecimento, enriquecimento sem causa, entre outros, né? Ou seja, os juízes estariam enxergando os consumidores como uma mera estatística, né, de produtividade e os seus advogados como pessoas apenas interessadas nos benefícios econômicos. Bom, segundo pesquisa empírica sobre os danos morais nos tribunais brasileiros, coordenada por Flávia Portela Puchel, as indenizações com valores acima de R$100 mil não passavam de 3% de todos os casos. E aí, como explicar o constante crescimento de demandas consumeristas, né? A Flávia explica que, na verdade, esse grande número de ações é simplesmente o reflexo de um número ainda maior de violações de direitos não patrimoniais. Então, essa pesquisa também está dentro dessa corrente doutrinária, né? A Flávia também está nessa área de pesquisa, né? E ela observou que ela fez essa pesquisa realmente e percebeu que apenas 3%, não passavam de 3% as indenizações com valores acima de R$100 mil. Então, ela percebeu que realmente
Não existem todas essas condenações exorbitantes, né? Segundo o entendimento dela, né? Porque, enfim, cada doutrina merece, né, sua legitimidade, cada estudo, cada um tem seu ponto de vista e é necessário observar os dois lados. Bom, professor, foi isso. Espero que, primeiramente, perdão por ter ultrapassado o tempo. É que realmente é um tema que eu gosto muito de falar. Também que eu convivo muito no dia a dia, que eu ainda trabalho em um escritório com demandas consumeristas, então eu me empolgo bastante falando. Mas a mensagem que eu quis deixar é que é extremamente importante a gente observar os dois lados da moeda, que nada para o direito é absoluto, né? Tudo relativo. E, enfim, estamos em constante aprendizado, né? E é isso que faz né, roda, roda gigante do direito funcionar. E é isso. Obrigada, professor.